Aí, só para fechar aqui, voltando para a questão da realidade virtual, hoje a gente tem 171 milhões de usuários ativos de realidade virtual, né? Porém, desse número, quase metade, como não poderia deixar de ser, está focado no mercado de jogos. Aí a gente tem entretenimento, tal. Aí você desce, você vê educação. Aqui, né? Então, assim, nós temos hoje tecnologia para isso, nós temos conhecimento para isso, mas nós ainda estamos bem no primeiro nível de utilização dessa tecnologia para fins educacionais. A gente tem uma avenida de oportunidades aqui, muitas necessidades para suprir, e a gente não tem ainda soluções desenhadas e implementadas dentro do que vocês precisam. Exato. Porque falta até investimento, rede, tudo isso que a gente está falando antes, infraestrutura, sim, mas a gente tem uma avenida grande e daqui para frente isso passa a ser uma realidade forte, exato, em termos de experiência. Mas aí a gente fala, tá aí a realidade virtual, tá aí a realidade aumentada, tá aí tudo isso, né? Todas essas tecnologias possíveis e todas essas tendências que a gente viu que vão, de alguma forma, moldar o nosso dia a dia. Mas por que é tão importante tudo isso que a gente falou em termos de passagem de conteúdo, né? Porque é exatamente a efetividade e a forma correta de passar esse conteúdo, seja ele qual for, que vai gerar mais oportunidade, mais soluções e mais know-how. Hoje as pessoas não querem só ter a informação, elas não podem só ter a informação, elas querem ter o know-how de como aquela informação foi resumida, se chegou até aquela conclusão. Eu quero saber fazer, né? Exatamente. E no desenvolvimento, alguns números aqui, só para a gente encerrar, que são muito interessantes. Quando a gente fala do aluno moderno, do aluno digital, né? A gente tem a informação de que eles são sobrecarregados. Por quê? 41% do tempo gasto com coisas que trazem pouca satisfação e não contribuem para que o trabalho seja feito. Tá? Então, ele tem esse número. E 2/3 dos profissionais eles reclamam que não tem tempo suficiente para realizar o trabalho. Né? Então, a percepção de que eu estou sobrecarregado faz parte da visão desse aluno. São distraídos. Então, a gente tem um aluno que 27 vezes ao dia está online. Mais do que 1 hora por dia. Né? As pessoas desbloqueiam seus smartphones 9 vezes por hora. E, às vezes, não tem nada nele. Só o hábito mesmo. E 5 interrupções a cada 5 minutos por ferramentas do próprio trabalho. Skype, e-mail, Skype for Business. Né? Eles são muito impacientes também. Né? Então, a gente tem a informação de que a maioria dos alunos não assiste vídeos com mais de 4 minutos. Acho que isso já aconteceu com todo mundo, né? Quando você entra num vídeo, aí você começa a gostar, mas aí quando você olha na barrinha lá tem 28 minutos. Aí você fala... Nossa. Né? E, para obter a atenção de alguém antes que essa pessoa caia no buraco negro da internet, você tem de 5 a 10 segundos. Então, se você não prendeu a atenção dele entre 5 e 10 segundos, pode ter certeza que ele vai abrir um link e vai acabar numa loja comprando uma bolsa. Né? Então, assim, esquece, ele vai clicar naquela bannerzinho piscando do lado da notícia, se você não for interessante para ele. Né? Mais algumas informações. Sem amarras, 37% da força de trabalho global deverá estar mobile até o final de 2015. 30% dos profissionais com emprego full-time fazem a maior parte do trabalho fora das facilidades do empregador. A gente está falando aqui de deslocamento. 20% da força de trabalho é compreendida por temporários e freelancers. A questão do sob demanda, eu acho que isso também já está todo mundo, né? Netflix veio aí para mudar, Netflix, Spotify, veio para mudar a nossa percepção de TV e rádio. Né? Não sou eu que tenho que esperar a programação tem que ser feita para o meu gosto, porque eu quero ver e a hora que eu quiser ver e onde eu quiser ver.
né? Então, 80% mais ou menos do aprendizado ocorre através... Opa, pulei, né? Comecei a ler sem óculos. Para aprender o que precisam para realizar suas tarefas, os colaboradores acessam ferramentas de busca, né, em 70% das vezes, e cursos online em 50% a 60%. E as pessoas estão cada vez mais recorrendo aos seus smartphones para encontrar solução para tudo e mais um pouco. São colaborativos e estão empoderados. Então, assim, imagina o aluno de 20 anos atrás e esse aluno que a gente está falando hoje. Vocês conseguem achar que o aluno de 20 anos atrás e o aluno de hoje consomem e estão esperando o mesmo tipo de solução quando a gente fala de educação? Seja ela digital ou não. Tá? Não. Né? Então, assim, se antes eu achava que eu conseguia atender uma necessidade com uma apostila física ou em PDF, hoje, por essas informações que vocês viram aqui, dá para ver que talvez não seja bem por aí, né? Se as pessoas não leem mais nem manual da geladeira, quem dera um PDF de 80 páginas sobre código de conduta. Talvez eu tenha que pensar em outras formas de atingir esse público. É por vídeo? É por podcast? É por um game? As possibilidades são inúmeras, né? E também vão de acordo com a cultura da empresa, com o público-alvo, com a infraestrutura, né? Que a gente sabe que é muito legal a gente falar de realidade virtual e tudo mais, mas ainda é um sonho muito distante para a grande maioria das empresas ter uma solução de VR. Mas isso não significa que o mindset digital não deva ser aplicado no seu dia a dia e nas suas soluções. Né? Aqui a gente trouxe o mundo daqui para frente, né, para vocês. Para a gente se inspirar, para a gente adaptar, né? Afinal de contas, o mindset digital é flexível. Então, a gente também, quando a gente fala de VR, não é que eu tenho que ter um VR. Não. Na verdade, o que eu posso pensar em solução que, de alguma forma, se assemelhe a essa expectativa e a esse buzz que o VR gera na minha empresa. Bom, e aí, só para fechar, maiores desafios, né, que a gente tem aqui, 63% da cultura da empresa em conflito com o valor ágil. Se fala muito de agile e tudo mais, mas 63% da cultura da empresa entra em conflito, né, com essa metodologia quando a gente fala, quando a gente observa. 47% de falta de experiência com os métodos, 45% de falta de apoio da gestão. Isso eu acho que é mais comum, né, a gente perceber assim. É preciso fazer o curso, é preciso ter treinamento, é preciso estar up to date, mas a gestão nem sempre estimula esse hábito, né, nas pessoas. 43% de resistência organizacional à mudança, falta de proprietário do negócio, cultura para 41%, predominância de desenvolvimento tradicional, 34%, práticas e processos ágeis inconsistentes, 31% é um problema, um desafio aí. 20% de medidas, ferramentas e dados fragmentados, tudo a ver lá com a veracidade dos dados que a gente falou, né? 19% de colaboração ineficiente e 15% de conformidade com a regulamentação e governança. Vocês entendem que os desafios, quando a gente vê, de uma forma geral, eles estão completamente alinhados com... estão desalinhados, né, na verdade, com o perfil do aluno atual e com as tendências que a gente tem aí de futuro. Né? Então, ou seja, são desafios realmente urgentes. Esses desafios, eles refletem diretamente o momento em que a gente está passando. Todos nós, enquanto empresa, que tem a ver com essa desestruturação, disrupção, a gente tem essa questão de as pessoas quererem os métodos ágeis, mas as empresas grandes têm processos que a gente não consegue virar a chave automaticamente. Então, isso está tudo refletido nos números. E aí é o nosso desafio por conta disso. Como que e aí aqui, repensa, só focando nesse aqui do meio, né? Aqui depois, vocês podem até tirar uma foto para ter, que são números bem interessantes. O preto é o quanto as pessoas percebem que essas ações são efetivas, e o cinza é efetivamente o quanto ela é utilizada pelas empresas. Né? Então, assim, aqui a gente tem treinamento on the job, coaching e tal,
Mas no que diz respeito à simulação, 70% percebe valor, mas só 14% das empresas têm essa aplicação, né? Então eu preciso ter VR. Não, quando a gente fala de simulação, na verdade é você ter um ambiente de prática, né? Então é você ter uma simulação daquilo que você está cobrando, você ter um ambiente de prática daquilo que você está ensinando e cobrando, né? E para fechar, os elementos necessários para o sucesso. 52% de coaches internos ágeis, 48% de patrocínio executivo, 41% de processos e práticas consistentes, 36% de implementação de uma ferramenta comum para todas as equipes, isso eu acho que é super presente também, né, na vida de todo mundo, 36% de instrutores ou consultores ágeis e o aluno no centro. O aluno sempre tem que estar no centro de todas as ações, né? A gente tem que garantir que, estando no centro, as suas preferências enquanto aluno sejam consideradas. De alguma forma sejam atendidas. A gente fala muito de aluno no centro aqui, a gente já falou no ano passado, isso o mercado vem falando, mas colocar o aluno no centro é uma prática que passa pelo mindset digital e não é fácil de fazer. Então, considerando aquele perfil do aluno que a gente viu ali atrás, como é que a gente coloca ele no centro, sabendo que somos uma empresa que temos objetivos de negócio a cumprir, mas para, no final do dia, ter alguma coisa que atenda às expectativas dele enquanto aprendizagem também. Porque tem a parte técnica, óbvio, mas tem a parte de desenvolvimento pessoal e profissional, que hoje em dia é o que engaja as pessoas para aprender. E aí, claro. Uma coisa super interessante que me deixou bem intrigada, que eu vi ultimamente num projeto, a gente fez uma pesquisa de campo e eu fiquei surpresa, não é a surpresa, mas a maneira tranquila com que os pesquisados, uma grande parte deles falou que eles achavam que não tinham nada para aprender, né? Então, essa questão do engajamento e essa questão da forma, isso começou a ficar na minha cabeça. Porque eu aí comecei a me colocar no lugar e também acho que eu pensaria a mesma coisa no mundo corporativo, dentro daquele contexto da situação que a gente chamou de aluno, mas que é de um colaborador, é ali que ele está. E eu acho que a gente é mais produtivo, e os dados mostram que a gente está mais produtivo com toda essa suposta dispersão que a gente tem. Só que eu não me engajo porque eu não acho que eu preciso saber aquilo que está sendo oferecido para mim. Então, a gente tem um desafio quando a gente cria formatos e disponibiliza esse conteúdo de forma tal que eu possa acessar o que eu preciso na hora que eu preciso, na quantidade que eu preciso, mas como se fosse uma tag, como se fosse eu vou fazer uma consulta. Como é mesmo? Eu não quero aprender um sistema agora, eu não vou usar o sistema agora. Né? A regra da previdência privada da companhia. Eu acabei de entrar na empresa, vou saber a regra da previdência. Mas, eu acabei de entrar. Então, assim, legal, pode estar lindo, maravilhoso, sensacional, mas não vou nem prestar atenção nessa história. Só que aí, agora, eu, por exemplo, já estou querendo saber qual é a regra da previdência mesmo que eu assinei quando eu entrei. E aí eu queria apertar um botãozinho e falar, regra da previdência. Qual a sua idade? Tantos anos. Tá aqui falta tanto tempo, babá, procure o fulano, pegue sua carteira de trabalho, faça não sei o quê, ligue para. Eu queria uma coisa mais simples, não preciso saber o que é a previdência, para que ela serve, não precisa toda aquela história. E isso a gente hoje vê muito pouco para dizer que a gente vê no mundo da oferta da educação. Essa fragmentação, essa coisa meio diluída no meu contexto de dia a dia, como se fosse uma busca rápida que eu faço. Eu tenho que sair do lugar que eu estou, eu tenho que logar num portal, eu tenho que encontrar uma trilha, eu tenho que pensar a trilha da maneira como a arquitetura da educação corporativa está montada, que normalmente não é a maneira como eu me relaciono com a minha demanda. Eu não sei que competência, que academia, que escola dentro da arquitetura da educação corporativa isso está. Eu não sei nem por onde começar, não sei onde está esse conteúdo. Eu imagino que ele esteja lá. E outra coisa que me intrigou dessa questão das pessoas acharem que não precisam aprender, que não têm que aprender, que elas já sabem, ou que elas aprendem fazendo, porque é muito da gente aprender lá, se vira aí, aprende, e eu acho que isso me faz ser alta performance, e, na verdade, mais ou menos, eles aprendem com colegas.
Então, quando a gente perguntou para essas mesmas pessoas, como que você, se você tivesse que buscar esse conhecimento, você buscaria onde? Todos eles falaram que, todos, 90% falaram que aprenderiam com um colega. Isso me chama a atenção porque a gente fala de todas essas possibilidades tecnológicas para a educação, mas a gente continua montando um vídeo todo montado, com ator, todo bonitão, todo bonito, do jeito que eu queria ser, não como eu sou, né? Porque eu sou assim, né? Feinho, cabelinho estranho. E aí vem um ator todo bacana, que fala tudo super bonito. E não é assim, as pessoas não se reconhecem nesses personagens, porque a vida delas não é desta maneira. Então, eu fico 4 segundos nesse vídeo, que teve um investimento enorme, e eu desengajo dele, eu saio dele. Então, ele pode até ter 3 minutos, mas eu não faço ele até o final. Eu estou distraída vendo esse vídeo, porque ele não me representa. E aí eu fiquei pensando e avaliando hoje, 230 plataformas que a gente tem dentro da nossa organização, como o módulo colaborativo é pouco utilizado pelas empresas e quão poucas empresas têm colaboração efetiva, apesar do recurso já estar disponível. Quanto que de conteúdo gerado pelo próprio colaborador a gente de fato tem, porque a gente tem uma série de receios. Ele vai publicar alguma coisa que não pode, aí ele vai fazer um negócio fora da regra, vai dar trabalho, porque eu vou ter que fazer a curadoria do que vai ser publicado. E aí eu fiquei me perguntando, será que a gente está investindo o nosso tempo na curadoria certa? Será que não seria o tempo certo investir nesta curadoria, mas fazer com que o grupo realmente gere esses conteúdos de uma maneira eficaz e que respeito, por exemplo, o que o Rodrigo Godoy pensa, ele publica um negócio interessante, eu vou lá e vejo, aprendo com ele. Que é, no passado, que a gente chamava dos mentores, né? Mas como transformar cada colaborador que tem aí a sua fortaleza, que tem o seu conhecimento diferenciado, como transformar esse colaborador num agente de educação, sem que a gente precise ter um monte de multiplicadores, um monte de formadores, sem que isso vire um trabalho. Porque aí vocês têm que... É um desespero toda vez que tem que catar multiplicador, montar grupo de multiplicador, porque as pessoas estão sem tempo. Então, assim, desculpa interromper, mas isso foi um negócio de uma pesquisa de campo recente que a gente está fazendo para um projeto e realmente me chamou muita atenção essa história toda. E eu fui especificamente num call center, também fiquei muito surpresa, a Juliana Grande está aí, a gente está fazendo um trabalho, porque assim, eles fazem os treinamentos, eles têm 98% de engajamento na plataforma, sim, o pessoal do call center, e eles produzem, se divertem, um ensina o outro, é uma produção, é um volume de produção super bacana, resumindo, é uma dinâmica de treinamento muito legal, o portal virou favorito e, naturalmente, eles fazem aquilo que é obrigatório, aquilo que precisa ser feito. Então, não vira uma anarquia, mas é um jeito do pensar a estrutura, inclusive a arquitetura, que é bem diferente daqueles modelos que a gente tem. Né? Mas eu acho que essa questão que você trouxe da aprendizagem social faz todo sentido com esses direcionadores para a experiência de aprendizagem. Porque para você conseguir atender e atingir a esse público, nós temos 3 direcionadores aqui, que é o focado no usuário, né, que a gente já tinha sinalizado lá, a questão de as ações serem integradas, né, centralizadas, e que elas estejam disponíveis rapidamente e que os interessados consigam acessá-las de forma simples, rápida e confiando que aquela informação é relevante e que é verídica, né? Que é importante para o seu fazer.